Em uma manobra sorrateira no campo de batalha de Kursk, os ucranianos tomaram um fôlego e lançaram um contra-ataque inesperado contra as forças russas, que lutam há meses contra os ucranianos para tentar recuperar o território russo. Nesse episódio, vamos abordar os eventos da operação de assalto ucraniana em Kursk no último dia 5 de janeiro e, na oportunidade, vamos dar luz e espaço à versão russa sobre o total de baixas ucranianas na batalha por Kursk. Fique conosco até o final, lembrando que o canal só cresce com o seu apoio. Então deixa uma curtida para fortalecer nosso trabalho e vamos juntos a mais um boletim de guerra. Em 5 de janeiro, por volta das 9 horas da manhã, no horário de Moscou, diante de uma forte pressão das forças russas e norte-coreanas na batalha por Kursk, os ucranianos surpreenderam e lançaram uma operação de assalto ousada em 3 áreas distintas do saliente de Kursk de forma coordenada e simultânea. A empreitada envolveu blindados, tanques e forte artilharia. Alguns militares russos relataram mais de 3 ondas consecutivas, e estimativas russas especulavam que haviam mais de 3 batalhões ucranianos envolvidos. Algumas fontes falaram em cerca de 2.000 ucranianos envolvidos em apenas uma das ondas de ataques. Imagens geolocalizadas confirmam que as forças ucranianas avançaram em áreas ao sul e sudoeste de Berdin, chegando à parte sul do assentamento. Inclusive, militares russos atualizaram mapas da região, indicando que os ucranianos já controlam Cherkaskoye Porechnoye, Martinovka e Mikhailovka, além de terem entrado recentemente em Novosotnitsky e se posicionado ao redor de Yamskaya Steppe e Novaya Soroshina. Outras áreas como Nikolsky, Alexandria e Ruskaya Konopelka também foram alvo de operações ofensivas conduzidas por pequenos grupos de infantaria ucraniana. Embora a extensão dos avanços ucranianos ainda seja incerta até o final desta edição, o impacto psicológico foi sentido pelos russos, visto que em vários grupos militares surgiu o indicativo de que eles não sabem como os ucranianos conseguiram fôlego para essa empreitada em Kursk. E militares locais expressaram preocupação de que essas ofensivas possam ser parte de uma estratégia maior, como talvez uma tentativa de distração para encobrir futuros movimentos decisivos em outras frentes. Por outro lado, esse movimento estratégico ocorre em um momento crítico, com ambas as nações buscando fortalecer suas posições no campo de batalha, antes de potenciais negociações de paz e da posse iminente do presidente eleito Donald Trump, que prometeu encerrar o conflito. A extensão dos avanços ucranianos permanece incerta. Entretanto, essa contraofensiva representa um ousado esforço ucraniano de levar os ventos da guerra para o território russo, rompendo o padrão das operações anteriores e desafiando a capacidade russa de manter suas defesas coesas em uma frente cada vez mais extensa. Inclusive, nessa ocorrência de 5 de janeiro em Kursk, vários militares russos relataram que as forças ucranianas intensificaram o uso de sistemas de guerra eletrônica no Oblast de Kursk, prejudicando severamente a capacidade das tropas russas de operar drones durante a batalha. A interferência eletrônica teria degradado a eficácia russa em detectar e reagir a ataques mecanizados ucranianos, dificultando a defesa na região. Apesar dessas dificuldades, algumas variantes de drones russos, como os equipados com cabos de fibra óptica, demonstraram maior resistência às contramedidas ucranianas. Drones FPV e Lancet também foram usados contra os blindados ucranianos, ainda que de forma limitada. Além disso,
Simultaneamente, autoridades russas afirmaram que 3 mísseis ucranianos foram derrubados sobre o Oblast de Kursk, sugerindo uma tentativa ucraniana ousada de integrar ataques de longo alcance com operações terrestres e sistemas de guerra eletrônica simultaneamente. Fontes militares informaram que ataques com sistemas HIMARS, conduzidos pelos ucranianos perto de Bolshoye e Soldatskoye, tinham como objetivo impedir o envio de reforços russos, bem como a mobilização de artilharia e operadores de drones. A crescente preocupação russa com a capacidade ucraniana de inovar no campo de batalha indica que Moscou enfrenta dificuldades para adaptar suas forças rapidamente às novas táticas de armas combinadas. O uso coordenado de guerra eletrônica, fogo de longo alcance e ataques mecanizados por parte da Ucrânia está elevando a pressão sobre as defesas russas e pode ser determinante para o curso da batalha em Kursk. Por outro lado, as forças russas também avançaram a sudeste de Sudza e contra-atacaram dentro dos contra-ataques ucranianos, com empreitadas russas intensificadas a sudeste de Korenevo e ao norte de Sudza em 5 de janeiro. Segundo o Ministério da Defesa russo, a ofensiva ucraniana foi devidamente repelida durante o decorrer do dia, onde as perdas das Forças Armadas ucranianas ascenderam a 340 militares somente nesta ocorrência. Ainda segundo os russos, 4 tanques, 3 veículos de combate de infantaria, 4 veículos blindados de transporte de pessoal, 12 veículos blindados de combate, um veículo de limpeza de minas e mais de 20 veículos 5 morteiros foram neutralizados na versão russa. Surpreendendo um total de 0 pessoas, os ucranianos deixaram as informações no vácuo e não deram detalhes sobre a operação. Na oportunidade da ocorrência em Kursk, como se fosse uma ação defensiva de sua narrativa, os russos falaram oficialmente sobre as perdas totais ucranianas em Kursk através de seu Ministério da Defesa. Segundo os russos, no total, durante os combates na direção de Kursk, os ucranianos perderam mais de 49 mil militares, 273 tanques, 209 veículos de combate de infantaria, 153 veículos blindados, 1.461 veículos blindados de combate, 1.407 veículos civis, 340 peças de artilharia, 44 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes lançadores, incluindo 13 sistemas HIMARS e 6 sistemas de artilharia pesada autopropulsada, além de 16 lançadores de sistemas de mísseis antiaéreos, 8 veículos de carregamento de transporte, 88 estações de guerra eletrônica, 13 radares de contrabateria, 4 radares de defesa aérea, 28 unidades de engenharia e outros equipamentos, dos quais 14 veículos de compensação de engenharia, uma instalação de remoção de minas UR-77, bem como 7 veículos blindados de reparação e recuperação e um veículo de comando e Estado-Maior. Se esses dados são verdadeiros, nunca saberemos. A batalha por Kursk continua e no próximo episódio vamos dar espaço à versão ucraniana sobre as baixas russas no conflito.